Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua santa presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela instrução santa, Senhor, em Tua palavra. Ó Deus bondoso, Deus fiel, ajuda-nos, nos dá graça, Senhor, e fidelidade. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis. Nos dá, Senhor, capacidade para fazer, meu Senhor, a Tua obra, para Te louvar, para bendizer, para exaltar o Teu nome, Senhor, para exultar no Teu serviço, Senhor, rendendo louvor ao Teu nome, ó Deus, e glorificando, Senhor, o Teu nome, prestando serviço ao Teu povo. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, Deus Santo e bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1173, ano 22, e o nosso tema hoje, meus irmãos, é o Senhor abençoando, o Senhor guardando, o Senhor livrando o seu povo e dando graça a cada um. Quando nós recebemos a graça, nós passamos a viver de uma forma, digamos, mais consciente. Então, o tema hoje é liberdade sem escandalizar. Muita gente usa a liberdade e faz mau uso da liberdade e termina escandalizando os que estão começando, os que são mais fracos, os que são mais sensíveis. Tem pessoas que têm a vida muito equilibrada. Tem mulheres muito equilibradas, tem homens muito equilibrados. Na Igreja de Jesus Cristo, tem pessoas na terceira idade que está com o primeiro cônjuge que tendo sido a primeira namorada ou o primeiro namorado. Pessoas muito equilibradas. Sabe qual o problema para essas pessoas? É que elas são tentadas, em muitos casos, a atribuir a si próprias alguma virtude. Elas se tornam sensíveis na Igreja de Jesus porque não tiveram vida estranha, não tiveram momentos difíceis, não tiveram escândalos, tiveram uma vida perfilada na presença de Deus. Aí, digamos, chegou eu, tinha passado pelas quebradas da vida, tinha feito gato e sapato, tinha conhecido o inferno por dentro, aí, pela misericórdia, fui alcançado e estou ali. Me sinto muito bem, me sinto muito livre, mas eu posso não saber administrar essa liberdade. Então é o tema de hoje, liberdade sem escandalizar. O texto bíblico, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 25 a 33. 1 aos Coríntios 10, 25 a 33. Olha como o povo de Deus deveria ser melhor. Eu, inclusive. Olha por essas razões. Quais por estas razões deveríamos ser melhores? Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se alguém de entre os infiéis vos convidar,
e quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de outros, o de muitos, para que assim se possam salvar. Maravilha, maravilha. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela leitura em Tua Palavra Santa. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos. Abençoa os nossos ouvintes. Dá graça, Senhor. Estenda as Tuas santas mãos sobre a Tua igreja. Nos dá, Senhor, a graça para ouvir, para guardar a Tua Palavra Santa, o Teu conselho santo. Abençoa os que estão sempre conosco, nossos irmãos, ajudadores e intercessores. Deus amado e fiel, Senhor da glória, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, os nossos amigos, nossos seguidores inscritos. Toma em Tuas santas mãos cada vida. Amado Senhor, Deus bondoso, ouve a nossa petição. No nome bendito de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu digo com frequência, parece uma mantra. Não sei se pastor tem mantra, mas parece uma mantra. Na minha comunicação, por décadas, eu sempre falo, nós deveríamos ser melhores. Todo crente em Jesus Cristo deveria ser melhor. Se é crente em Jesus Cristo, deveria ser mais humano, mais compreensivo, mais cordato. Sendo crente em Jesus Cristo, deveria ser mais humilde, deveria compreender melhor a situação do outro. Na condição de crente em Jesus Cristo, deveríamos andar muito mais sabiamente na casa de Deus, no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo era um fariseu de peso e medida, uma excelente formação, conhecedor da lei, conhecedor de toda a prática farisaica e certamente foi um homem muito importante naquele meio social e espiritual que era a questão dos fariseus e dos doutores da lei. E Paulo, que tinha todo o conhecimento, o vasto conhecimento das questões sanitárias, das questões alimentícias, os animais impróprios, peixes impróprios, e os judeus se refinaram
no decorrer da história, no decorrer dos séculos e milênios, inclusive com abates técnicos. Eles abatem os animais de uma forma técnica para não ficar sangue retido na carne dos animais. E hoje existe segmento do cristianismo sem Cristo, que é vegetariano, não come carne, por isso, por aquilo. Não existe povo mais carnívoro do que o povo de Deus. E a instrução do culto judaico, ele deixa absolutamente claro o ofício sacerdotal com participação. Todo sacerdote, oferecendo sacrifícios pacíficos ao Senhor, tinha o seu direito reconhecido. A espádua ou a paleta do bode, do carneiro e do boi. Todo sacerdote, todo sumo sacerdote era, portanto, se alimentava muito bem com carne e carne boa. É um tipo de carne nobre, a paleta. E Paulo conhecia tudo ou quase tudo a respeito das regras sanitárias alimentícias. Aqui ele convertido há muitos anos, ele se converte com cerca de 35 anos, aqui ele já está com cerca de 60. E ele diz: comei de tudo que se vende no açougue, no mercado. Comei de tudo que se vende no açougue, no mercado da carne. E, primeira lição de prudência, sem perguntar nada. Ele sabia também, sobejantemente, que a maioria dos abatedouros tinha uma regra de abate e uma espécie de oferenda. Na condição de pagãos, eles faziam oferenda aos deuses, saudando os supostos deuses pelo rebanho, pela saúde do rebanho, pela prosperidade alcançada ao ponto deles terem rebanhos. E Paulo diz: comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Aqui ele não disse neste versículo, vai dizer lá mais um pouco na frente, por causa da consciência do outro. No versículo 26 ele diz: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo que tem no mercado, tudo que está exposto à venda no mercado foi Deus que criou. A terra é do Senhor, a vida é do Senhor, tudo que foi abatido pelo homem que cria esses animais. Só aconteceu isto porque Deus criou a terra e criou os animais. O homem, o dono da terra, não dá vida aos animais. Pode dar alimento e água, mas vida não, vida é com Deus. Então aqui é uma forma de louvar, de exaltar a Deus pela sua grandeza e o seu poder criador. No versículo 27 ele diz: e se algum dentre os infiéis vos convidar e quiser ir, vá. Jesus foi convidado por fariseus. Jesus se ofereceu para comer na casa do Zaqueu, que era um publicano. Então, se você for convidado e quiser aceitar o convite, vá. E faça o seguinte: chegue calado, não pergunte nada. Comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada a perguntar, por causa da consciência. Não mexa com a consciência.
Mas se alguém disser, olha, isso aqui foi sacrificado aos deuses, aos ídolos, aos demônios, dependendo da fé. Os gregos, inclusive na língua grega, daemonias, são como que espíritos do bem. Como tem o chamado espírito de luz na religião das trevas, como tem os lares, ou tinha os lares na religião romana, os lares eram espíritos do lar, ou espíritos da família. Lá, a palavra lá vem de lares, que eram supostos espíritos ou anjos guardiãos das famílias, das habitações. Se alguém disser, isso aqui foi sacrificado ao demônio, não coma. Se foi sacrificado ao ídolo, não coma. Se alguém disser, isso aqui foi sacrificado aos demônios, aos ídolos, aqui, não coma. Se alguém disser, então não coma, por causa daquele que vos advertiu. Rapaz, eu não posso deixar esse homem comer isso aí. Eu sei que ele é discípulo de Jesus. E isso aí foi feito uma cerimônia espiritualista. Então não posso, eu sabendo, eu não vou deixar ele comer isso enganado. Aí não coma. Não coma. Por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Não a tua consciência, mas a dele. Ele ainda repete no versículo 28. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, tudo foi criado por Deus. Não se pode condenar o que Deus criou, mas precisa critério para utilizar. E havendo esta advertência de alguém que convidou ou que sabe que este animal foi sacrificado ao ídolo, então não coma. Digo, porém, consciência, não a tua, mas a do outro. Pois que, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Eu tenho liberdade. Eu não tenho problema nenhum em comer isso aqui. Mas por que eu vou me sujeitar porque alguém avisou? Não, isso aqui foi feito no Xangô. Isso aqui foi feito na Umbanda. Isso aqui foi feito para um demônio. Isso aqui foi feito para o tranca-rua. Então não se identifique por causa da consciência. Não a tua, mas a do outro. No versículo 30 ele diz, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Ou seja, eu peguei uma coisa e não sabia que tinha sido sacrificada aos ídolos, embora pudesse ter ideia, fazer uma ideia. Mas eu não sabia, ninguém me disse, eu não vi. Então eu peguei aqui, Senhor, santifica isso aqui, eu vou comer isso aqui. Repreende todo o mal, que seja um benefício para o meu corpo, uma bênção na minha vida. E é só isso mesmo que eu tenho. Coma, cobra, caranguejo, o que aparecer. Se eu dou graça porque sou blasfemado, isso é Paulo que pergunta. Se eu dou graça porque sou blasfemado? Porque você é servo de Deus. E o outro sabe que você é servo de Deus. E o outro advertiu, eu não vou deixar esse servo de Deus comer esse negócio aqui que foi oferecido aos demônios. Aí ele diz aqui, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo de uma forma que glorifique a Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo de maneiras que você não se prejudique. Nem prejudique o outro.
Portai-vos, essa é a parte gloriosa do versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Liberdade sem escandalizar. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus. Se escandalizava com facilidade, judeu. Se sentiam superiores. Se escandalizavam com facilidade. Lembro deles reprovando os discípulos. Nossa, Jesus, tá vendo? Não, Jesus, teus discípulos comendo aí sem lavar as mãos. Aí Jesus disse, vocês é preocupação, lava as cadeiras, lava as camas, lava tudo, lava o jarro e o coração vai podre de sujeira. Não dá para lavar o coração? Jesus botava quente também. Aí, a orientação é esta, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, primeiro exemplo. Judeus por quê? Porque é o povo da revelação. Nem aos judeus, o povo da fé. Nem aos gregos, o povo da cultura. Nem à igreja de Deus, o povo da esperança. Então, meus queridos irmãos, algo grandioso aqui. E o último versículo ele diz, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ou seja, ele está traduzindo aqui o não escandalizar. Eu em tudo agrado a todos, evito escândalo aos judeus, aos gregos e à igreja de Deus. Não buscando o meu interesse, o meu proveito. Eu conheci o senhor e dizia, eu vou comer carne, quem quiser se escandalizar, que se escandalize. Mas ele aqui está dizendo, eu não busco o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que eles não se atrapalhem na fé por minha causa, para que eu não seja um embaraço na vida deles, para que eu não seja um escândalo na fé deles, na vida deles, no andar deles. Então, é esta a palavra. Liberdade sem escandalizar. Liberdade, eu posso comer o que aparecer. Eu conheci um sujeito, ele era brincalhão, e foi tocar numa festa, ele era músico, estava lá numa festa e tal, uma festa grande, muita gente, e eles ficavam fazendo uma espécie de um musical, enquanto o povo se servia. Filas enormes e eles tocando músicas, só instrumental. E quando chegou a hora, terminou, a fila diminuiu, então vamos botar os músicos, vamos entrar, chamar. Ele chegou lá, conforme a expressão dele, só tinha pedaços inferiores e vísceras, fígado dos animais abatidos, carneiros, bodes, bois lá, fígados, sangue, o sangue cozido. Eles botavam o sangue para coagular e cozinhavam junto com outras vísceras, e é a beleza, para quem gosta. E ele olhou assim, viu, ele nunca tinha comido, ele disse, senhor, tu mandou lá na visão de Atos, tu diz a Pedro, mata e come. Isso aqui eu não matei não, eu já achei morto, eu comi assim. E comeu carne misturada com sangue, com vísceras, porque tem liberdade. Eu posso comer, se eu tiver com fome, o sangue de um bezerro inteiro, ou todo o sangue de um bezerro, todo o sangue de um carneiro, está cozido, temperado, eu poderia me servir, sem problema, sem prejuízo espiritual, mas tenho a questão da consciência. Liberdade sem escandalizar. Um tema bom para você aprender também. Nunca escandalize ninguém. Nunca. Negue-se a si mesmo, ande com Jesus, não escandalize ninguém. Fazendo assim, a gente vai ser sempre feliz. Vamos orar, pedir a graça do nosso Senhor. O último programa
toca o clarim de 2023. Mas já estou me organizando para tornar 2024, se Deus me conceder os 365 dias, serão 365 dias úteis, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela instrução santa da Tua palavra, obrigado pelos meus mestres, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, como eu sou grato a Ti pelos meus mestres, meus irmãos queridos. Alguns estão limitados no conceito cultural, Senhor, mas estão cheios de graça no Teu serviço, na Tua igreja, na Tua presença. Ó Deus, obrigado pelos meus mestres. Obrigado pelos que ainda estão vivos. Obrigado, meu Senhor, pelos que foram recolhidos ao descanso eterno. Obrigado, Senhor, pelos que cumpriram a sua missão maravilhosa. Dá-me graça, Senhor, para seguir os passos deles, cumprindo também, meu Senhor, a parte que Tu me dispensou. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, guarda a Tua igreja, os meus irmãos, nossos ajudadores, intercessores, abençoa cada um. Os meus alunos, ex-alunos, meus filhos na graça, minhas filhas na graça, em vários países hoje, Senhor, como missionários, meu Senhor, em vários municípios e estados do Brasil. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pela Tua grandeza e bondade na minha vida e pelos meus irmãos e amigos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.